Gente, vamos começar então, do jeito que der, né? Unidos venceremos, em Jesus, aleluia. Tá bom? Vamos lá, começar com a nossa oração inicial, então, pedindo a luz do Espírito Santo sobre nós aqui reunidos, os nossos irmãos que estão em casa também, todos aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por ele obtemos o resgate, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois tudo foi por ele criado, no céu e na terra, o visível e o invisível, majestades, dominações, autoridades e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é anterior a tudo. Nele tudo tem a própria consistência. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dos mortos, para ser o primeiro de todos. Nele Deus decidiu que residisse a plenitude, que por meio dele tudo fosse reconciliado consigo, fazendo as pazes pelo sangue da cruz, entre as criaturas da terra e as do céu. Palavra do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então, tentativa hoje de escola da fé, né? Vamos tentando, seguindo a jornada da nossa vida. Recapitulando, estamos então no creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o primeiro artigo, lembrando que são divididos em 12 artigos, esta primeira parte do catecismo, segunda sessão, onde nós estamos vendo sobre o creio. Serão 12 artigos, né? E nós estamos ainda terminando o artigo 1, mas hoje a gente conclui com a graça de Deus. Amém? Amém. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em um só Deus, mistério da Santíssima Trindade, já falamos bastante desta realidade. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus, verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma só. Isso. Ótimo, tá bom. Mas uma só substância ou natureza, absolutamente simples. E conhecemos esse mistério por meio de Jesus Cristo. Isso. Por meio de Jesus Cristo. Conhecemos o Pai por meio de Jesus, conhecemos o Filho é Jesus. Conhecemos o Espírito por ser o próprio dom dado pelo Pai em Jesus também. Então, já vimos isso bastante. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em pessoas 3. O que Deus criou? Estamos no creio. Creio em primeira parte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador
do céu e da terra. Então, Deus criou o céu e a terra. Mas, como nós vimos também, o outro creio, e sendo constantinopolitano, apresenta, né? Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Então, céu e terra são coisas visíveis, mas Deus também criou os seres invisíveis, né? Que são os anjos. São os anjos. Anjo significa mensageiro. Mensageiro. Pela sua natureza são espíritos, pelo seu ofício são anjos. Então o anjo é um espírito, mas um espírito que tem a missão de ser mensageiro, tem como ofício, né, enviar uma mensagem. Então o anjo é um mensageiro. Deus criou céu, terra e também os espíritos, os anjos, para serem esses mensageiros do seu amor e da sua glória. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos. Está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então, cremos na existência dos anjos, todos os anjos. E engraçado, interessante, o evangelista coloca justamente esse detalhe, né? Por todos os seus anjos, como se Jesus também fosse dono, digamos assim, desses anjos, né? Na verdade, ele é também co-criador junto do Pai, do céu e da terra e de todos os anjos. Diz São Basílio Magno, cada um de nós, né, tem ao próprio lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida, né, que são os nossos anjos da guarda, né, não são só as crianças que têm anjo da guarda, todos nós, né, jovens, já jovens há mais tempo, as crianças, todos nós temos um anjo da guarda, um mensageiro de Deus, criado por Deus, para estar ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, para nos proteger, para nos guardar. Então Deus criou céu, terra, anjos, arcanjos, serafins, todas as denominações, né, destes anjos. Mas Deus também criou o ser humano. Deus criou o ser humano. Diz o livro do Gênesis, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sempre gosto bastante desse afresco, né, de Michelangelo, de Deus com o homem, o encontro, né? Eu gosto bastante desse detalhe, né, que ele colocou na mão. Vocês conseguem perceber? Que Deus está fazendo todo o esforço, quase que impossível, assim, né, de alcançar a mão do homem. Tem o homem lá deitadão, bem na boa, né, ainda tem a ousadia de recolher o dedo. Então é Deus que faz todo o esforço dele para estar em comunhão com cada um de nós, a nos encontrar, e nós não fazemos praticamente nenhum esforço. Acabamos muitas vezes ainda, né, recuando o dedo, recuando a mão para este encontro. Então, Deus faz todo o esforço necessário para estar em comunhão com cada um de nós. E fez também cada um de nós sua imagem e semelhança. Isso significa que ele é capaz de conhecer e amar na liberdade do próprio Criador. O que significa ao ser humano ser
imagem e semelhança de Deus significa que nós somos capazes de conhecer a Deus, de amar a Deus, na própria liberdade que o Criador nos deu. Então, nós não somos, uma coisa, mas nós somos alguém. As coisas Deus criou. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou as nuvens, as estrelas, os anjos. Mas a única criatura que Ele criou, a sua imagem e semelhança, foi o ser humano. Foi cada um de nós. Então nós não somos só mais uma coisa neste universo, nesta criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós não somos só uma coisa criada por Deus, mas somos alguém. Somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Porque foi por amor que Deus nos criou. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o bem eterno que é Deus. E é chamado pela graça a uma aliança com o seu Criador, a dar-lhe uma resposta de fé e amor que mais ninguém pode dar em seu lugar. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para darmos também uma resposta a este amor de Deus, para darmos uma resposta a esta criação no amor de Deus. Somos chamados então por Deus a viver, a darmos uma resposta. Diz, então, o catecismo: esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Ou seja, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, mas você também é criado à imagem e semelhança de Deus. A outra pessoa ali do lado também é. Os outros que estão lá longe também são criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nos faz sermos irmãos. Esse é o princípio bonito da nossa fé, de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos únicos para Deus, mas nós somos únicos enquanto estamos também em relação com os outros. Nós somos indivíduos, pessoas individuais, no sentido eu sou eu, mas eu só posso ser eu na medida que tenho um outro, que tem uma outra pessoa também criada por Deus. Então, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que às vezes nos assusta, nos deixa tristes, é o que nós somos capazes muitas vezes de fazer ou de pensar. Está acontecendo catástrofe lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão se mobilizando, ajudando como podem, seja financeiro, seja mantimento, seja indo lá realmente ajudar, seja por meio de orações, mas outra grande parte também das pessoas finge que não está acontecendo nada, alguns outros ainda se arriscam em dizer, bem feito que aconteceu isso, aqueles lá do sul são bem Bolsonaro, não sei o que, bem feito que aconteceu isso, já diz o nome, Rio Grande do Sul, não sei o que. A gente fica até meio sem palavras, diante de uma catástrofe dos irmãos que estão
realmente perdendo a casa, perdendo tudo, alguns morreram, perderam familiares, a gente consegue ainda fazer piada, gerar sal, ou trazer às vezes até para o campo político. Misericórdia. Então, realmente, acho que isso de sermos criados à imagem e semelhança de Deus ainda não entrou em nosso coração e nossa mente. Só nós nos achamos talvez criados por Deus, os outros não. Os outros não. Mas o que Deus nos mostra é o contrário disso. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que todos nós somos importantes. Todos nós somos pessoas constituídas em dignidade. Todos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, os ricos, os pobres, os homens, as mulheres, todos são importantes, todos são criados à imagem e semelhança de Deus. E nós somos então criados à imagem e semelhança de Deus. Mas imagem e semelhança de Deus, tá bom. Mas o que é semelhante a Deus? O nosso corpo ou a nossa alma? O que de nós é semelhante a Deus? O corpo? Não, mas o corpo morre, e Deus não morre. E o corpo também é material, Deus não é material. Mas então é a nossa alma. Mas será que a nossa alma é tão perfeita igual à alma de Deus, o Espírito de Deus? Então, essa imagem de Deus como ainda continua como um mistério para nós. Não existe uma resposta absoluta. Alguns vão dizer, não, nós somos imagem e semelhança de Deus enquanto alma. Não, nós somos imagem e semelhança de Deus enquanto corpo e alma. Não, enquanto só corpo. Então ainda não temos uma resposta absoluta, eu acho que nunca teremos, porque essa imagem de Deus ainda é mistério. Mas, como dizem os documentos da igreja, as pessoas que se esforçam para viver em piedade e justiça à semelhança de Deus, mostram ao mundo a sua imagem gloriosa. Então, todos nós, quando nos esforçamos para viver o bem, o amor, a justiça, a piedade, a misericórdia também em nossas pequenas ações, também nos esforçamos em testemunhar a imagem de Deus. Então, todas as vezes também que a igreja, enquanto corpo de Cristo, busca caminhar no bem, no amor, na justiça, ela também busca testemunhar ou ser reflexo desta imagem de Deus. E é muito interessante também falarmos aqui do corpo e alma, porque Deus nos criou imagem e semelhança, mas Ele criou o corpo ou criou a alma? Ele criou o corpo e a alma? O que é mais importante, o corpo ou a alma? Existem essas perguntas, essas questões que vamos tentar também responder hoje. Então, fomos criados por Deus, corpo e alma. Corpo e alma. Os dois são criados por Deus, desejados por Deus. Está aqui o nosso fantasminha camarada. Existe alma sem corpo? Existe. Fantasma. Sei lá como a gente diz no imaginário popular, alma penada, misericórdia. Então, alma sem corpo é um fantasma. Agora, corpo sem alma é a morte. Quando vamos no velório de alguém, está lá o caixão, está lá o corpo daquela pessoa, mas não está mais a alma. Então, para ser corpo, para ser uma pessoa, é preciso ser corpo e alma. Então, nós somos corpo e alma. Diz o documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, corpo e alma, mas realmente um,
o homem, na sua condição corporal, reúne em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso, não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. O que isso quer dizer? Fomos criados então por Deus enquanto corpo e alma. A nossa realidade humana e pessoa consiste em ser corpo e alma. Ou seja, quem é o Pedro? Quem sou eu? Sou uma pessoa. Muito bem, mas o que é uma pessoa? A pessoa é composta por corpo e alma. Muito bem. Então, eu sou corpo e alma. Será que eu posso então esquecer do meu corpo e viver só pela alma? Nossa, vou deixar o meu corpo de lado e vou viver a vida inteira rezando, porque só a alma que interessa, só a alma que vai se salvar, né? Este corpo aqui vai ser consumido pelos vermes, vai morrer, então eu vou salvar a minha alma, né? Então eu me esforço, eu rezo, eu fico rezando. Se eu ficar só rezando, será que meu corpo vai aguentar quanto tempo? Acho que nada. Sem água a gente aguenta 7 dias, mais ou menos, né? Sem comida, vamos dizer uns 15, sem respirar 1 minuto, mais ou menos, 60 segundos. Então, acho que não dá para manter uma alma sem o corpo, sem dizer a longo prazo, né? Um corpo que a gente não cuida, né? Não faz exercício físico, né? Não faz pelo menos uma caminhada, tipo eu, né? Estamos meio mal, né? Então, Deus nos deu corpo e alma para cuidarmos dos dois. Também não dá para viver só corpo, né? Não, vou aproveitar a mesma vida, ou sei lá, comer demais, tem que aproveitar bem, ou vou viver só na academia, porque o que importa é o corpo, a estética, é estar bem, tirar boas fotos, não sei, se aparecer, né? Eu vivo só o mundo do corpo, também não dá certo. Então é preciso um equilíbrio, né? A virtude está no meio, está em ter este equilíbrio, em cultivar o corpo e a alma, porque não são duas coisas separadas. Bom, são distintas, mas não são separadas. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma, mas não são separadas. Só posso pensar um em relação ao outro, né? Então, nós precisamos cultivar na nossa vida uma boa saúde, um bom respeito para o nosso corpo, né? O nosso corpo também, né? Às vezes a gente pensa, né? Não, vou salvar a alma porque o corpo é pecaminoso, pecado, impuro. Então, por que Deus se fez carne, né? Por que Deus assumiu a condição humana? Não, porque Jesus é diferente, Jesus não pecou. Não, mas você também foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. A melhor imagem e semelhança de Deus que nós temos é Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Então, com o dom da nossa vida, com o dom do nosso corpo, da nossa alma, nós somos um só, uma pessoa só. E nós chamamos isso na teologia de relação unidual, né? Que é 1 e 2 ao mesmo tempo, unidual. Então nós temos uma parte de nós que não vemos, que é a alma, nós precisamos cuidar. Também temos o corpo que nós vemos, também precisamos cuidar. E ambos foram criados por Deus, né? São imagem de Deus, não foram queridos por Deus. Dizia a filosofia, né,
lá Platão, né, o corpo é o cárcere da alma. Ou seja, qual que era a ideia dos filósofos, né, principalmente gregos e platônicos, né, de Platão? Que existia um mundo das ideias, né, onde existiam várias almas, e a alma de repente vinha e se fixava no corpo, né, se prendia a um corpo. Depois, quando o corpo morria, a alma voltava para o lugar dela. Então o corpo era o cárcere da alma, era a prisão da alma, como se o corpo fosse, né, a prisão da alma. A alma que queria viver está presa dentro do corpo. E não é essa a nossa visão enquanto igreja, enquanto fé católica. Corpo e alma são uma só pessoa. Quando nós ressuscitarmos, vamos ressuscitar gloriosamente enquanto corpo e alma, né? Corpo misterioso, né? Como Jesus ressuscitou em corpo e alma. Os discípulos viam, tocavam as chagas de Jesus, mas os mesmos que conseguiam tocar as chagas de Jesus, ele conseguia sumir no meio deles e atravessar a parede. Então, como é que a gente vai explicar? É um mistério, mas que está nas Escrituras, está. Então, nós somos corpo e alma. A igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais, e que é imortal, isto é, não morre quando na morte se separa do corpo, e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Ou seja, Deus os criou, corpo e alma, um só. Mas a alma espiritual é criada exclusivamente por Deus, né? O corpo não. Vem metade do papai, metade da mamãe, né? Então, nós somos corpo e alma. Corpo porque nós temos a genética dos nossos pais, pai e mãe, mas a alma é exclusivamente vinda de Deus, criada, como diz aqui mesmo, por Deus de modo imediato, que é na própria, né, no próprio ato de consumação, né? Melhor dizendo, fecundação, né? Naquele momento de fecundação, né, do óvulo, melhor, do espermatozoide, um óvulo, ele é fecundado no instante, é criada a alma. Ali nós temos já potencialmente uma pessoa. Então, por isso que nós defendemos na igreja, né, a vida, desde a concepção até a sua morte natural. Vamos imaginar assim, né, depois a gente vai falar sobre isso em outros assuntos, o aborto, a fecundação in vitro. Então, são elementos difíceis para dialogarmos, porque nós acreditamos que a alma já está presente ali na fecundação. Então, quando nós defendemos, né, uma coisa ou outra, é como se nós estivéssemos quebrando, né, uma parte importante da nossa vida, que é a alma, né, que é realmente este dom de Deus. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas para explicar que realmente somos corpo e alma. E a alma é o nosso lado, digamos assim, imortal, que não morre. Nosso corpo é mortal, ele vai morrer, mas depois vai ressuscitar. Tanto é complicado isso, porque os cristãos, por muito tempo, nós católicos principalmente,
também éramos contra a cremação. Porque ele pensava, ixi, cremou o corpo, como é que vai ressuscitar agora o corpo? Se foi queimado. Tá, e as pessoas que morreram há 2000 anos atrás, ainda existe o corpo dessas pessoas? Não, também já viraram pó. E como é que vai ressuscitar o corpo se só está pó agora? Tá aí, como é que eu vou responder? É um mistério, mas vamos ressuscitar em corpo e alma. Corpo glorioso, mas enquanto divino, enquanto união, corpo e alma, enquanto pessoa. Então, a alma é imortal, isto é, não morre quando na morte se separa do corpo, e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Depois a gente vai falar mais sobre a ressurreição, mas a ressurreição é bonito, que é um mistério também. Quando nós morremos, a nossa alma vai ao encontro de Deus, né, para ser julgada. Isso nós chamamos de julgamento individual, né? Seremos julgados. Vamos dizer assim, não é o assunto de hoje, então não estou muito bem preparado para isso, mas pelo que eu me lembro, né? Então vamos dizer assim, a alma que vai para o céu direto não existe, né? Ela passa por uma purificação, que nós chamamos purgatório. Depois, na ressurreição final, no juízo universal, tudo será, né, julgado, né, por Deus. Todas as coisas vão ser justificadas e ressignificadas e cristificadas, né, por Deus. Então, aí sim, na ressurreição final, o corpo vai se unir à alma. A alma vai se unir ao corpo, este corpo glorioso, na ressurreição final. É isso que quer dizer o nosso catecismo. E nós muitas vezes ouvimos também a expressão, né? Corpo e alma, e o espírito. O que é o espírito? Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos corpo e alma. O espírito é como se fosse um lugar da nossa alma. É difícil falar lugar na alma, né? Porque é uma coisa que não tem espaço, né? Enfim, então nós acreditamos, né? Está na palavra, somos templo do Espírito Santo, dom de Deus. Então nós somos templo do Espírito Santo, somos templo do Espírito. Então nós temos o Espírito em nós, pelo batismo. Não são duas almas, né? Uma é uma alma, outra é o Espírito. Não. Espírito significa que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Então, o Espírito é como se fosse o lugar onde Deus habita em cada um de nós. Porque na nossa alma nós temos outras vontades que não são tão divinas assim, né? São às vezes pecaminosas, são egoístas, às vezes são pensamentos, consciências, vontades, ciências que não são tão divinas, mas em cada um de nós há uma centelha de Deus, que é o Espírito, na nossa alma, um lugar que é inclinado a este encontro com Deus, inclinado a esta, ou melhor, ordenado a esta união com Deus. Então, somos templo do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo de Deus em nós? Está na nossa alma, mas num lugar ainda mais especial, que é o Espírito. É difícil, né, falar, porque nós vamos dizer que o Espírito de Deus está na nossa alma toda, e quando a gente morre, a nossa alma vai para o céu e vai ser julgada. A gente vai estar julgando o Espírito de Deus? Então Deus vai estar julgando Deus? Como assim? Não fica meio esquisito? Fica meio esquisito, né? Então não é toda a alma
que é Espírito de Deus, senão nós seríamos também deuses. Mas existe uma parte em nós que é Espírito de Deus, que Deus habita em nós. Mas a alma é um todo ainda mais complexo, né? Com outras vontades, com outras inteligências, que nos constituem enquanto pessoa. Por exemplo, irmãos gêmeos são iguais fisicamente, mas eles são iguais também? Eu já conheci vários gêmeos que um não tem nada a ver com o outro, né? Às vezes são bem parecidos, às vezes até a voz é meio parecida, mas a personalidade é totalmente diferente. Um é um e o outro é outro, né? Você consegue claramente ver, não fisicamente, mas na personalidade, que são diferentes. Então, cada um de nós também é diferente na alma. O Espírito que nos une é o mesmo, que é de Deus, mas somos diferentes. Falando em diferente, Deus criou homem e mulher. Toda hora que eu estava falando ali, homem, como é que, é um homem, Deus só criou o homem? Não, Deus criou o ser humano, né? Homem e mulher. Então, não há um grau, digamos assim, esse é mais importante, aquele é menos importante, não, esse veio primeiro, esse veio. Não, são iguais diante de Deus. O homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade, enquanto pessoas humanas foram lá. Ou seja, foram criados por Deus, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas. Nós somos iguais. Enquanto seres humanos, nós somos iguais. Mas, por outro lado, no seu respectivo ser de homem e de mulher, somos diferentes. Ou seja, ser homem, ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível e que lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são, com uma mesma dignidade, a imagem de Deus. No seu ser homem, no seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Então, é bem simples, só que parece que o ser humano gosta de complicar as coisas. Então, nós somos iguais, enquanto seres humanos criados por Deus, enquanto amados por Deus, mas somos diferentes enquanto ser cada um. Deus quis criar um que é homem, outro que é mulher, mas são queridos por Deus de maneira igual. Então, por isso que a igreja também condena, não que condena, mas é contra algumas antropologias que falam, não, o homem é superior à mulher. Não, a mulher é superior ao homem. Não, o homem tem que ser submisso à mulher. Não, a mulher tem que ser submisso ao homem. Não existe isso na antropologia cristã da nossa fé católica. Somos iguais enquanto seres humanos, queridos por Deus, irmãos um do outro, mas somos diferentes em nossas especificidades, como Deus quis desde a origem do mundo. E também outra polêmica, né, que existe, então Deus é homem ou Deus é mulher? Diz o catecismo, Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem, nem mulher. Deus é puro espírito, no qual não há lugar para diferença de sexos, mas as perfeições do homem e da mulher refletem qualquer coisa da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e esposo. Então, como nós brincamos muitas vezes na teologia,
Deus é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Porque a gente fala, Deus é pai, então quer dizer que Deus é um homem. Amém? Na pessoa do Filho, Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo é um homem. Bem, agora Deus, enquanto Deus, Ele não tem distinção de sexo, se é homem ou se é mulher. Ele também não é os dois. Ele é meio homem, meio mulher. Não. Ele é puramente Espírito. Mas como nós também participamos desse Espírito de Deus pela nossa alma, por aquele lugarzinho que eu falei para vocês, tudo aquilo que reflete de perfeito um homem e de perfeito uma mulher, também reflete de perfeito em Deus. Ou seja, será que Deus não tem esse carinho de uma mãe? Tem. Será que Deus não tem, sei lá, a justiça de um homem como foi São José? Tem. Será que Deus não tem a fidelidade de um esposo, de uma esposa? Tem. Mas não quer dizer se Deus é homem ou mulher. Mas Deus é puramente Espírito, que reflete tudo aquilo que para nós é perfeito em homem e mulher. Nós sabemos, não tem homem perfeito nem mulher perfeita, só Jesus e Nossa Senhora. Então todos os atributos que nós damos a Jesus e a Nossa Senhora são de Deus também. Por isso que depois, quando a gente for ver os dogmas marianos, a gente só pode falar dos dogmas marianos à luz de Jesus. Então, por que Maria, nos mistérios do terço, por que Maria é rainha do céu e da terra? Porque ela é mãe do rei. Então a gente só pode falar de um em relação a Deus. Enfim, tudo isso para meio que resumir, né? O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não é que Deus os tenha feito a meias, né, ou incompletos, né? É a metade da laranja, as metades da laranja, tem. Deus criou-os para uma comunhão de pessoas, em que cada um pode ser ajuda para o outro, uma vez que são ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, ossos dos meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus une-os de modo que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana, crescer-vos e multiplicar-vos e encher a terra, transmitindo aos seus descendentes a vida humana. O homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de modo único na obra do Criador. Olha só que grande mistério de amor Deus nos deixou também, de sermos homem e mulher, de sermos iguais enquanto criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas diferentes enquanto masculino e feminino, para que cada qual possa ajudar o outro a ser ele mesmo. Ou seja, eu só sou completo, digamos assim, estou no caminho da perfeição enquanto em relação com o outro eu amo, eu perdoo, eu tenho caridade, eu tenho fé. E com relação ao matrimônio, isso é muito mais intenso, né? Homem e mulher se unem, mesmo sendo ossos dos mesmos ossos, né? Mesmo sendo ambos filhos de Deus, criados por Deus, se unem para que nas suas diferenças de masculinidade e feminilidade possam continuar a criação de Deus, ou seja, continuam a criação do Criador. Olha que bonito. Pelas suas diferenças, eles se unem e continuam colaborando na
na criação do Criador. Então esse é o dom que Deus deu à humanidade, de um ser para o outro esta força e este caminho, juntos, à santidade, juntos à comunhão eterna, onde todos seremos unidos um para o outro, no corpo de Cristo, mas que vivemos de maneira particular unidos já hoje nesta terra, já hoje no matrimônio, já hoje nas nossas relações sociais. Mas isso tudo é muito bonito, né, gente? Tudo muito lindo, tudo muito bíblico, é muito bonito. Por isso que, para jogar um banho de água fria, já ir terminando, nós temos a queda. Que legal, né, gente, a queda. Ou seja, bom demais para ser verdade, né, gente? Né? De anjos bons e criados por Deus na sua liberdade, alguns desses anjos escolheram o mal, né? Dando origem ao inferno, né? E tentam associar o homem à sua rebelião contra Deus, né? Um desses anjos que caiu é Lúcifer, né? Que é o demônio, é o divisor, que quis ser maior do que Deus. Então Deus criou todos os anjos. Então Deus criou o diabo, criou o inferno? Deus criou os anjos, assim como nos criou com liberdade. Então, os anjos têm essa liberdade de adorar a Deus, mas alguns resolveram ser maior do que Deus, e por isso receberam a queda. Por si mesmos foram, né, deram origem ao inferno. E por isso também temos o pecado original. O que é o pecado original, né? O homem, tentado pelo diabo, deixou que se apagasse em seu coração a confiança em relação a seu Criador, e desobedecendo, quis se tornar como Deus, sem Deus. Então, o pecado original não está no sexo, não está na maçã, está no egoísmo do ser humano, de querer ser maior do que Deus, de querer ser autossuficiente, de falar só eu basto, só eu sou importante, por isso eu posso escravizar esse homem, posso escravizar aquela mulher, posso fazer de Deus, né, o comércio, né? Então esse é o pecado original, né? O homem, o ser humano, querer ser como Deus, sem Deus. Eu também quero ser como Deus, né? Mas com Deus, né? Com Deus, pedindo a graça de Deus para me ajudar a ser como Ele. O próprio Jesus nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então eu quero ser como Deus, mas com Deus, né? E não sem Deus, como fizeram Adão e Eva, né? Na nossa história. Desse modo fomos privados da santidade e da justiça originais. Então o pecado original é um pecado por nós contraído e não cometido, se transmite pela natureza humana. Então a gente pensava assim: a criança nasceu do pecado do homem e da mulher, que é o sexo, né? Então a gente precisa batizar para tirar o pecado original, foi o sexo dos pais dentro dessa criança. Gente, isso é um absurdo. Nós acabamos de ver que o homem e a mulher unidos cooperam com Deus, que é Criador. Então é lógico que a criança não é fruto do pecado do sexo do casal unido em matrimônio. Lógico que não. Então o pecado original não é cometido, ele é contraído, ele é passado. Como é feita essa passagem, ainda não existe uma explicação, né? Mas Santo Agostinho tentou explicar que é como se fosse a passagem de uma vela, de uma para a outra, né? Então nós, enquanto seres humanos, carregamos em nós esta marca do pecado original, que foi nos dada, que foi nos tirada
quando Adão e Eva quiseram ser maior do que Deus. Ah, mas Adão e Eva nunca existiram. É verdade, nunca existiram. Mas se existisse um ser humano qualquer, a gente saberia que esse ser humano é capaz de qualquer coisa. Vocês não acham que o ser humano é muito capaz? É muito capaz. Nós somos muito capazes. O problema é que nós somos capazes de qualquer coisa, tanto do bem quanto do mal. Então, este é o pecado original. Mas nem tudo são trevas, né, gente? Nem tudo são trevas, né? Misericórdia. Vamos terminar logo isso aqui. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem qualquer descendente de Adão caráter de falta pessoal, ou seja, fui eu que fiz, né? É a privação da santidade e justiças originais. Mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida, ou seja, não estamos perdidos. Há uma luz no fim do túnel, e é a luz, né? Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, inclinada ao pecado. A isso chamamos concupiscência. Todos nós somos inclinados ao pecado, a fazer o mal, a errar, a ser egoísta, né? A não ser amoroso. Mas pelo batismo nós fomos resgatados por Deus e conferidos essa nova dignidade de filhos de Deus, né? Então o pecado original é apagado quando nós recebemos o batismo. Nos tornamos mais uma vez filhos e filhas amados por Deus. Então, isso nos dá essa graça e essa esperança. E a pergunta que não quer calar, né? Mas por que é que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Por que que Deus não chegou lá para Adão e Eva e falou: não coma essa maçã? Diz São Leão Magno: a graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. E São Tomás de Aquino diz: nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, na bênção do Sírio Pascal canta-se: ó feliz culpa de Adão, que mereceu tal e tão grande Redentor, que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos vemos semana que vem, onde vamos entrar no segundo artigo do creio. Creio em Jesus Cristo. Aí vai ficar bonito, né, gente? Obrigado.